O minimalismo acabou. Eu decidi fazer esse vídeo porque algumas pessoas que me acompanham me pediram, depois que elas assistiram outros canais que falam sobre minimalismo, abordarem o fim dele. Esses vídeos são de canais que eu admiro e acompanho aqui no Brasil, como o Vida Simples, do Júnior Cuyava, e o Vivendo o Minimalismo, da Diane. Bom, eu não me defino como minimalista e eu não gosto que me chamem de minimalista. Simplesmente porque eu não gosto de rótulos. Eu nunca gostei. Eu sou uma pessoa única, assim como você, que vive o minimalismo como um estilo de vida. Eu encontrei nele uma inspiração para simplificar o meu dia a dia e viver de forma mais intencional, de acordo com os meus valores e os meus projetos de vida. Eu utilizo o minimalismo como uma bússola, um guia, um ponto de partida para criar uma forma simplificada de viver do meu jeito. E assim eu consigo ajudar outras pessoas a refletirem e a fazerem o mesmo. Pessoas como você. Antes de eu falar se eu acho ou não que o minimalismo chegou ao fim, a gente precisa dar alguns passos atrás. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Bel, e se você busca uma vida mais simples e significativa, esse é o lugar certo para você. Aqui eu falo sobre minimalismo como estilo de vida e trago novas ideias para você aplicar aí, na sua casa, no seu corpo e na sua mente. Se você gosta desses assuntos, então deixa um like para eu saber e para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e fazer com que ele chegue a mais pessoas. Vamos lá, então. A expressão minimalismo, ela tem origem nos movimentos artísticos, culturais e científicos, que foram nascendo em diversos momentos do século passado. Todos esses movimentos minimalistas têm grande influência nas artes visuais, no design, na música e na tecnologia. A famosa frase "menos é mais", em tradução literal de "less is more", é de Mies van der Rohe, um arquiteto alemão. E essa frase ela tem origem na pós-Segunda Guerra Mundial, onde as construções, para serem refeitas com mais eficácia e rapidez, não tinham preocupação com a estética. O minimalismo ele pode ser definido como um conceito, como um estilo de vida, como uma filosofia de vida, como um movimento artístico, como uma representação arquitetônica, como um símbolo ou como uma característica. Eu conheci o minimalismo em 2015, depois de assistir a uma palestra do TED Talk do Ryan e do Joshua, mais conhecidos como os minimalistas. Logo depois, eu li o primeiro livro deles, que foi escrito em 2011 e tem o nome de Minimalism, Live a Meaningful Life, que em português é Minimalismo, Viva uma Vida Significativa. Logo depois eu li o segundo livro deles, de 2014, que é o Everything That Remains, A Memoir by the Minimalists, que em português seria Tudo o que Resta, um livro de memórias dos minimalistas. Eu me identifiquei muito com a história deles e com a mensagem que eles passaram. Aí então eu comecei a acompanhar outros canais e blogs, além do deles, a conhecer mais sobre esse estilo de vida e a rever muitas coisas na minha vida desde então. A partir de tudo que eu vinha estudando, aprendendo e experimentando sobre esse estilo de vida onde o menos é mais. O assunto sobre o possível fim do minimalismo surgiu há 2 anos atrás, quando o Matt D'Avella, que é cineasta e documentarista, que inclusive produziu os 2 documentários do Joshua e do Ryan para Netflix, fez um vídeo falando sobre esse assunto. O primeiro documentário deles foi ao ar na Netflix em 2016 e fez com que esse movimento crescesse exponencialmente aqui no Brasil e no mundo todo. O segundo foi ao ar em 2021. Você já assistiu algum desses documentários ou já leu algum livro sobre o assunto? Me conta aqui nos comentários qual e o que você achou dele. Bom, a partir desse vídeo do Matt D'Avella, muitos outros surgiram de canais estrangeiros e eu assisti a vários deles. Até que em janeiro desse ano, o canal Future Proof fez um vídeo sobre o tema aqui no Brasil. E há 4 meses atrás, o canal Elementar, que tem mais de 1 milhão de inscritos,
fez um vídeo sobre o fim do minimalismo. E aí, o tema explodiu aqui no nosso país. Quando o minimalismo surgiu como um estilo de vida, ele passou a inspirar milhões de pessoas a olharem mais de perto para suas coisas, para suas casas e a descobrirem como serem mais intencionais com as suas posses materiais e também mais conscientes sobre os seus hábitos de consumo. Mas tudo muda o tempo todo. Isso é um fato que a gente já sabe. E com o minimalismo não seria diferente. Esse movimento como um estilo de vida, ele teve seu início nos Estados Unidos por volta de 2004, quase 20 anos atrás. E ele ganhou força em 2008, principalmente na América do Norte e na Europa. E aí em 2016, quando foi lançado o primeiro documentário na Netflix, o assunto explodiu aqui no Brasil e no mundo todo. Recentemente, a popularidade desse movimento começou a decair. Mas será que isso quer dizer então que o minimalismo está morrendo e que não é mais relevante? Primeiro, vamos entender como as tendências começam, como elas se tornam difundidas e então, às vezes, desaparecem. O Matt D'Avella explica no vídeo dele sobre como os fenômenos das tendências acontecem de acordo com o escritor best-seller Malcolm Gladwell, no seu livro The Tipping Point, que traduzido para o português quer dizer o ponto da virada. Ele diz que para qualquer tendência, ideia ou comportamento social se tornar um fenômeno, são necessários 3 ingredientes chaves. Primeiro, pessoas influentes que falam a respeito e propagam essa ideia. O segundo é uma mensagem forte da qual as pessoas se lembrem facilmente. E o terceiro é o poder do contexto, ou seja, uma ideia ela tem que acontecer no lugar certo e na hora certa. Produtores de conteúdo e blogueiros como Léo Babauta, Courtney Carver, Joshua Becker, Minimal Mom, The Minimalists, começaram simultaneamente a escrever sobre esse estilo de vida chamado minimalismo. E alcançaram centenas e logo milhares de pessoas nos Estados Unidos e em países de língua inglesa. Até que esse movimento começou a alcançar outros países e também chegou aqui no Brasil. A mensagem principal passada por esses influenciadores americanos e por outros em outros países aqui no Brasil é sempre a mesma. Quando a gente para de comprar tralhas das quais a gente não precisa e a gente se torna mais consciente das nossas decisões, a gente pode então viver de uma forma mais intencional. Resumidamente, menos é mais. Influenciadores divulgando uma mensagem simples e fácil de entender. Aí estão 2 dos ingredientes de sucesso de uma tendência. E o ingrediente final, a hora certa. Nas últimas décadas, o número de produtos disponíveis em todos os mercados aumentou exponencialmente. O poder aquisitivo também aumentou conforme o custo de fabricação desses produtos foi caindo e as compras online foram se popularizando. Mais acesso à informação, mais investimentos de marketing das marcas sobre os seus produtos e tudo parecia estar indo muito bem para o mercado de venda de bens de consumo e para o consumidor. Até que a crise financeira de 2008 colapsou o sistema financeiro americano e de muitos países da Europa, fazendo com que muitas pessoas perdessem os seus empregos, as suas casas e as suas economias de uma vida inteira. Essa crise toda refletiu direta ou indiretamente em todos os outros países do mundo, e inclusive aqui no Brasil. Nessa época, eu morava em Londres e trabalhava na rede americana de hotéis Marriott. Eles tinham mais de 12 unidades só na cidade de Londres. E só o hotel onde eu trabalhava não demitiu ninguém. Alguns deles chegaram a demitir 50% dos funcionários. O que eu trabalhava não sofreu cortes porque a grande maioria dos nossos hóspedes vinham do Oriente Médio. E isso ajudou a manter o funcionamento do hotel e os nossos empregos. Foi nessa época que muitas pessoas começaram a se questionar se a vida que elas estavam construindo era realmente o que elas queriam. Se realmente a ideia do mais era melhor. E se o consumo desenfreado e a busca
por mais fazia mesmo sentido. Foi aí que quem já falava do tema pôde influenciar de forma positiva quem estava buscando um outro rumo para suas vidas. O minimalismo, ele é considerado um estilo de vida. Viver o minimalismo na prática é preferir viver com simplicidade, dentro de casa, e aí então expandir isso para as outras áreas da nossa vida. Desde a estreia do primeiro documentário na Netflix e a popularização desse tema, muitas pessoas passaram a aderir a esse estilo de vida, a se desapegar de itens materiais, a reconsiderar as suas posses, as suas compras e a repensar o seu dia a dia. Eu acho que o que aconteceu ao longo dos anos foi um comportamento, de novo, impensado sobre as nossas escolhas. Muitas pessoas viram no minimalismo a solução de todos os seus problemas e começaram a esvaziar as suas casas sem critério nenhum, sem saber ao certo por quê e para que estavam fazendo isso. Alguns passaram a comprar e consumir tudo de novo e a se desapegar outra vez, entrando num ciclo vicioso de desapego e consumo. E outras pessoas passaram a ter, eu acho, um certo extremismo, a criar e seguir regras, a contar números de objetos, peças de roupas, e acabou virando uma competição de quem é mais ou menos minimalista. E foi aí que eu acho que o minimalismo se tornou tóxico para alguns, e a gente começou a, inclusive, ver pessoas abandonando e falando de forma negativa sobre esse estilo de vida. Eu não sei se você conhece exemplos disso, se você chegou a ver isso ou a viver algo semelhante. Se sim, me conta aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Minimalismo não é sobre regras, não é sobre roupas e casas brancas, sobre um número limitado de coisas, sobre abrir mão de tudo que a gente gosta. Não é sobre jogar tudo fora e comprar itens novos que sejam então sustentáveis, porque isso não é nada sustentável nem para o seu bolso e nem para o meio ambiente. Minimalismo não é sobre abrir mão do que você acha importante, quer ter na sua casa e na sua vida. É, na verdade, sobre fazer escolhas e manter o que importa para você, o que faz sentido para você. Minimalismo é sobre fazer escolhas o tempo todo e sobre ter um propósito nessas escolhas, sobre ter clareza e sobre muito autoconhecimento. Eu falo isso para vocês o tempo todo. Inclusive, uma das minhas primeiras aulas da mentoria é sobre o objetivo, sobre a nossa intenção. Porque de que adianta você querer fazer mudanças na sua vida se você não sabe por que você quer fazê-la? Você não começa uma dieta ou exercícios físicos sem saber por que tá fazendo isso, né? A gente não faz porque é moda ou porque todo mundo tá fazendo. A gente faz porque quer melhorar a nossa saúde, porque quer ter mais bem-estar e qualidade de vida. E nos últimos anos a gente tem visto uma tendência crescente por vários assuntos. Por exemplo, pela prática de yoga, que está aí no mundo há mais de 5.000 anos. A gente vê o vegetarianismo e o veganismo, o lixo zero, nos últimos anos se tornando assuntos em voga, cada vez mais falados, com cada vez mais pessoas difundindo e aderindo a eles. E muitas pessoas experimentam essas ideias, seguem elas por um tempo e depois tomam outro caminho. Deixam de praticar yoga, voltam a comer carne, por exemplo. Mas nada disso deixa de existir porque deixou de ser uma tendência em alta. As tendências, elas têm os seus picos de popularidade e nem sempre morrem porque passam a naturalmente fazer parte do nosso dia a dia ou porque algumas pessoas deixam de segui-las. Como uma tendência, o minimalismo pode sim estar deixando de ser tão popular e falado, mas existem várias tendências que continuam ajudando mais pessoas a viverem uma vida feliz, saudável e satisfatória e que não são mais capa das notícias. A diferença entre tendências que somem e as que perduram está no valor da prática em si. Ou seja, é algo que realmente agrega valor na vida das pessoas ou era só mais uma novidade que teve o seu ponto alto? Só o tempo vai dizer se qualquer tendência vai continuar sobrevivendo e durando depois do seu pico de popularidade. Mas então, se já é comprovado que o minimalismo é tão transformador,
tão benéfico para nossa saúde mental. Como eu trouxe aqui para vocês as pesquisas no vídeo da semana passada, que a gente vai deixar aqui em algum lugar, e o link também na descrição desse vídeo. Se o minimalismo realmente ajuda as pessoas a viverem de forma mais intencional e consciente, por que ele está começando a desaparecer? A resposta mais simples para essa pergunta é porque isso é o que acontece com todos os movimentos, com todas as tendências, mesmo os mais relevantes. Todas as tendências, elas têm o seu ciclo, e o minimalismo começou a desaparecer, talvez porque ele já está atingindo uma saturação do marketing e da divulgação ao redor desse tema. Ele está sendo menos falado porque ele está sendo mais aceito como algo natural na sociedade de hoje. E essa é a grande diferença entre as tendências que perduram e as que realmente morrem e desaparecem, como as paletas mexicanas ou as lojas de frozen yogurt. Vocês lembram disso? Que tinha uma em cada esquina e hoje a gente não vê mais. Ou vamos um pouquinho mais atrás, como os salões de dança que ensinavam lambada. Quem aí dançou lambada? Me conta aqui para eu saber. Eu acho que a grande maioria das pessoas hoje nem sabe o que é isso. Quando o assunto é minimalismo como estilo de vida, e se você já me conhece há um tempo, você já deve saber o que eu penso a respeito. A tendência está sim começando a ser menos falada, mas eu acredito que nunca vai acabar, porque ela veio para ficar. Enquanto as grandes marcas seguirem investindo milhões com a promessa de resolver os nossos problemas com produtos físicos, a gente vai ter que lidar com os nossos impulsos de consumo. Enquanto a gente permitir que as posses físicas assumam um papel errado na nossa vida de relação com a segurança, o sucesso, o bem-estar e o conforto, a gente vai seguir tendo que ressignificar tudo isso. Enquanto as pessoas continuarem a apostar nas gratificações imediatas ou nas recompensas a curto prazo, a gente vai seguir exaustos e infelizes. Enquanto as pessoas seguirem buscando um sentido para suas vidas, o minimalismo sempre vai ter um lugar no nosso dia a dia e na nossa vida. Pode ser que a partir de agora a palavra minimalismo passe a ser menos falada ou que se encontrem novas expressões para esse estilo de vida, mas enquanto existe um problema, a gente vai precisar de uma solução. E eu acredito no minimalismo como uma delas. Eu tô, na verdade, curiosa e um pouco intrigada para ver onde todo esse assunto vai nos levar, que direção eu ou outros criadores de conteúdo vão tomar e como vão se posicionar a partir de agora. Eu não vou deixar de usar a palavra minimalismo e nem vou deixar de ter isso como o meu estilo de vida. Eu quero seguir direcionando as pessoas a questionarem o seu status quo, a repensarem as suas escolhas e a viverem de forma mais leve, livre e intencional através do minimalismo como um estilo de vida. Você segue comigo nessa caminhada? Eu espero que sim. Por hoje é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo cheio de luz e amor para você.